Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcelo Fenol, Salgueiro Caseiro. Estamos aqui continuando mais essa série, onde eu apresento um pouquinho aí do conteúdo do meu curso, né? Tanto do curso básico quanto do curso avançado. Isso que você vê na tela, você pode dar um pause, é a ementa do meu curso básico. E hoje a gente vai falar um pedacinho ali da parte de mosturação, né? A etapa número 5 aí do nosso processo cervejeiro. Então, entre várias coisas que nós falamos ali no curso, né, nessa etapa número 5, um dos assuntos são as enzimas. As enzimas são estruturas que elas aceleram processos, né, elas são catalisadores, elas fazem com que as reações químicas, né, especialmente essas tais de ações enzimáticas, ocorram numa velocidade acelerada. A presença das enzimas durante a elaboração da cerveja, ela é essencial para que a gente consiga quebrar aquele amido, que é uma molécula extremamente complexa, né, feita ali de milhões e milhões de glicoses, em partes menores que sejam em algum momento fermentáveis, né? Então a gente precisa dessas ações, dessas enzimas atuando ali no nosso cozimento, né, que é uma das partes do nosso processo cervejeiro. Essas enzimas, elas são presentes nativas dos grãos, né? Os grãos, quando são colhidos, elas já têm presentes ali na casca dos grãos essas enzimas, e basta que a gente coloque a água numa determinada temperatura, que a gente vai chamar de temperatura de cozimento, para que essas enzimas tenham as suas ações, né? Existem dezenas de enzimas ali na casca do malte, e nós vamos falar aqui especificamente de duas. São as duas mais importantes, essenciais para o processo cervejeiro, né? Então, as duas mais importantes são essas que você vê aí nessa tabela e na tela, é a beta-amilase e a alfa-amilase. Para você entender, grosso modo, a ação dessas enzimas, imagine que você tem uma árvore e essa árvore é a molécula ali de glicose, né? Uma molécula do amido. E essa árvore ela é extremamente complexa e você precisa picar essa árvore em partes pequenas para que elas possam ser fermentáveis. Então imagine agora que a beta-amilase ela é como se fosse uma tesoura pequenininha que você só consegue cortar as pontinhas ali, né, tirando pedaços pequenos. E a beta-amilase ela vai clivar, né, ela vai quebrar a sua molécula de amido de duas em duas moléculas de glicose. Então vai extrair dali maltose. Cada vez que você tem essa corrente enorme nessa árvore e você dá um picote ali, você tira duas moléculas, você está tendo uma molécula de maltose. E essa é a principal fonte de alimento que a gente tem que ter na cerveja para as fermentações, né? A molécula de maltose é aquela que é mas ela é preferencialmente ou mais importante consumida durante a fermentação. A gente tem que ter bastante maltose na nossa cerveja para que a gente tenha uma boa cerveja, né? Então ela tem a ação dessas enzimas, elas têm uma faixa de atuação de temperatura. Então, se você olhar aí na sua tabela, você vai observar que ela começa a agir em 55 graus centígrados e ela tem um pico de ação em 62 graus centígrados. O que significa? Que em 62 graus centígrados é onde ela mais rápido vai agir, mais rápido vai conseguir quebrar, né, trabalhar esses picotezinhos. E ela tem uma temperatura de desnaturação ali de 68 graus centígrados. Então, se você passar de 68 graus centígrados, você vai desnaturar, você vai acabar com essa enzima, vai, entre aspas, assim, vai matar a enzima e não vai conseguir mais com que ela atue na cerveja. Então, portanto, você precisa de um cozimento, né, do teu mosto ali nessa faixa dos 62 graus centígrados para que você tenha o potencial máximo desta enzima. Mais para frente, em outro vídeo, eu vou falar de outras alternativas, tá? Mas vamos pensar aqui que você tem a ação máxima dela em 62. Se você misturar um pouquinho menos, misturar 60, você não vai ter a ação máxima dela. Se você misturar 64, você também não vai ter a ação máxima. Vai ter ali, por exemplo, 80% da eficiência dela. Então, o que isso significa? Se você misturar a 62, é onde você vai ter a conversão mais rápida. E se você misturar a 60 ou a 64, você vai levar mais tempo para que ela converta, para que ela faça a ação dela. Aliado à nossa beta-amilase, nós temos a alfa-amilase, né? É uma enzima que ela atua numa temperatura um pouco mais alta e diferente da beta, que era aquela tesourinha que ia cortando nas pontas, entenda que a alfa-amilase
é como se fosse uma motosserra que corta essa grande árvore em qualquer lugar. Então, na grande molécula do amido, né, quando ela é aberta, né, quando ela é expandida, você vai ter a ação da beta-amilase quebrando em qualquer parte, gerando provavelmente cadeias grandes ainda de açúcares, né, cadeias que não são fermentáveis, cadeias de dextrinas. Então, se você tivesse somente a ação da alfa-amilase, você teria estatisticamente muito pouca maltose e glicose, que são os açúcares fermentáveis produzidos. Então você teria uma cerveja com um corpo absurdo e baixa fermentação, com álcool bem baixinho. Então ela é importante porque ela precisa fazer essa digestão, essa quebra dessa grande árvore, né, dessa molécula aí do amido, mas a gente precisa ter em conjunto sempre a beta-amilase. A beta-amilase é que vai gerar ali a tal da maltose, que é essencial para a nossa cerveja. Então a alfa-amilase ela tem um pico ali de 70 graus centígrados, começa a agir em 65 e desnatura em 75. Então se você perceber uma determinada temperatura, ali mais ou menos em 66, 67, 68 graus, você vai ver que você vai ter a ação das duas enzimas trabalhando ao mesmo tempo, né? Não no seu potencial máximo, na sua velocidade máxima de conversão, mas as duas vão estar trabalhando em conjunto. Então você vai ter uma efetividade maior, né? Vai ter uma quebra maior ali do seu açúcar, embora vai levar mais tempo. Então quando a gente indica aquelas rampas, né? Cozinha ali a 67 ou 69 graus centígrados, é para que você tenha a ação dessas duas enzimas trabalhando junto. Lá no curso completo, esse curso básico completo, eu explico para você bem detalhadamente, né, cada temperatura, o processo, o que acontece nessas pequenas variações. Então não deixe de conhecer ali o meu curso, faça o meu curso completo, tanto o básico quanto o avançado, que você vai ter acesso a todos os detalhes dessa informação. Esse vídeo aqui de hoje é mais aqui um passa rápido, né, para você entender mais ou menos como é. Então se você observar esse quadro aí na tela, principalmente essa imagem do canto superior direito, como se fosse um galho de uma árvore, essa é a molécula do amido que está aberta, né? Que está ali esperando essa ação enzimática para que ele quebre. Então você pode perceber dessa imagem que a alfa-amilase ela age em qualquer canto, né? Em qualquer momento, criando ali cadeias de 4, 5, 3, 2 moléculas, né? 2, lembra que é maltose, uma só que é a glicose, né? Então ele age aleatoriamente em qualquer ponto. Enquanto a beta-amilase ela vai quebrando sempre de 2 em 2, gerando maltose. A gente precisa aí dessas duas enzimas atuando para que você tenha a conversão completa e assim você consiga fermentar o seu mosto e produzir cerveja, né? Então, se você observar que a faixa ali, como eu falei, né, de 66 a 69, você vai ter uma boa ação das duas enzimas, né, mais ou menos ali 50% da beta e 90% da alfa-amilase, onde você vai ter uma quebra bastante acelerada. Nas faixas um pouquinho mais acima, 69 a 71, você tem uma ação maior da alfa-amilase e na faixa mais baixa, de 60 a 64, você tem uma ação maior da beta-amilase. Tem um outro gráfico aqui na frente, a gente vai conseguir ver um pouquinho melhor esse trabalho, né? Então, após a conversão, quando você pegar essa grande árvore, picotar ela todinha, você vai ter basicamente 4 alternativas de configuração da sua glicose. Você pode ter a glicose isolada, né, uma molécula única, como você vê ali na imagem. Você pode ter 2 moléculas, uma do lado da outra, que é a maltose. Você pode ter 3 moléculas, que é a maltotriose. A maltotriose é um trissacarídeo que ele é fermentado por algumas leveduras, né, como a levedura de trigo, as leveduras trapistas, a maioria das belgas, saison, consegue fermentar maltotriose. Leveduras lagers também, boa parte delas consegue, né? Outras leveduras, Brettanomyces, que também conseguem fermentar maltotriose. Acima disso, as moléculas mais completas, né, são dextrinas, né? São moléculas que não são fermentáveis pelas leveduras, né? Algumas bactérias ainda conseguem quebrar essas dextrinas durante um processo de fermentação, mas aí é um caso à parte, não vou falar sobre isso. Então, a maioria desse açúcar residual que fica composto por parte de maltotriose não fermentada e todas essas dextrinas é o que forma o corpo da cerveja. Então, quanto mais maltotriose e mais dextrinas você tiver,
mais corpo, né, mais cheia vai ser a sua cerveja, menos teor alcoólico. Então, se você faz, por exemplo, uma cerveja com pouco teor de álcool, ali na casa dos 3% de álcool, é interessante que você tenha mais dessas dextrinas, dessa maltotriose, para que ela não fique com a característica aguada, né? Por outro lado, se você faz uma cerveja ali com potencial alcoólico muito alto, né, 8, 9%, o ideal é que você reduza ao máximo essa carga desses açúcares para que a tua cerveja não fique pesada, enjoativa, ali, difícil de ser consumida. Então, de acordo com a tua receita, de acordo com o que você quer de resultado, você vai trabalhar nessas temperaturas de cozimento, né, para que a cerveja se comporte da forma como você quer, com menos corpo, né, ou com mais corpo. E uma consequência disso é o álcool também, né? Quando a cerveja tem menos corpo, mais seca, mais açúcar está disponível, mais álcool será produzido durante a fermentação. E o oposto também é verdadeiro. Quando você tem uma cerveja muito encorpada, que ficou muito açúcar, muitas dextrinas, né? Você tem menos açúcar disponível para ser fermentado, então menos álcool vai ter a tua cerveja, né? Mais encorpada ela vai ser. Para finalizar, nós temos também um outro tipo de açúcar, que no caso é frutose, né? A frutose você vai encontrar ela em praticamente todas as frutas você vai encontrar esse açúcar frutose, e no açúcar comum. O açúcar comum ele é uma molécula de glicose e uma molécula de frutose, que a gente chama de sacarose. Então, se a tua receita leva, por exemplo, um pouco de açúcar, né, uma receita belga, ela vai ter ali essa presença de sacarose também, que é facilmente ou totalmente fermentado pela cerveja. Você só não pode ter frutose e sacarose demais no início da fermentação, porque esses açúcares eles são preferenciais da levedura. Se você utilizar demais, né, fruta ali no começo ou o próprio açúcar, a levedura vai consumir esses açúcares e depois ela vai cansar, ela não vai terminar de processar a tua glicose e a tua maltose, né? Se a gente fizesse uma analogia, é o seguinte: imagina que você tem uma criança e você tem você quer que ela coma uma salada, que é uma coisa mais difícil, depois uma proteína, uma carne, né? E no final você vai dar para ela a sobremesa, um sorvete. Se você entupir ela de sorvete no começo, ela certamente não vai consumir a salada, né? Então a ideia aqui é mais ou menos a mesma coisa. Se você der muita frutose, muita sacarose para ela, ela não vai conseguir processar a maltose, que a levedura tem que fazer um maior esforço para consumir, né? E acaba ficando aí a sua cerveja com uma fermentação interrompida. Então, se você coloca frutas ou açúcar na tua cerveja e você é um cervejeiro iniciante, eu te aconselho sempre que você coloque após essa fermentação primária, ou pelo menos depois de uns 3, 4 dias de ter iniciado a fermentação primária, né? Depois que a levedura comeu a salada, né, e comeu ali a carne, você entra com a sobremesa para ela. A ideia mais ou menos é essa aí. Esse aqui é o gráfico que eu falei ali há pouco tempo atrás, que mostra ali os picos das duas enzimas, né? Da enzima primeiro a beta-milase, que é o gráfico azul, e depois em vermelho da alfa-milase. Então, se você observar no gráfico, em 62 graus centígrados você vai ter o pico ali 100% da ação da beta-milase, e em 70 graus centígrados você tem ali o pico da alfa-milase. Então, se você quer fazer uma cerveja da forma mais rápida possível, você pode trabalhar a sua mosturação primeiro numa rampa que atue essencialmente na beta-milase e depois uma rampa que atue na alfa-milase. O que acontece é o seguinte: imagina que você tem essa árvore muito grande e você só deixa a atuação da beta-milase, né? Uma tesourinha que vai picotando. Quanto tempo vai ser necessário para que você consiga picotar toda essa árvore, né? Vai ter um tempo muito grande. Então, o ideal mesmo para que você tenha um melhor rendimento é que você tenha, junto com a ação da beta-milase, pelo menos alguma coisa de alfa-milase, alguma coisa que ela já vá trabalhando. Então, eu recomendo sempre que você comece ali as suas mosturas, suas rampas, na casa de 65 graus centígrados, onde você pode dar uma olhada aí nessa tabela e vai ter aproximadamente 30% de atuação da alfa-milase e ali mais ou menos a atuação de 70% da beta-milase. Então você vai ter uma força muito grande, né? É onde você vai conseguir mosturar em menos tempo a sua cerveja. Se você fizer uma rampa somente a 62, depois uma a 70, talvez você precise de 1h30, 2 horas para fazer todo esse trabalho da levedura. Por outro lado, você também pode trabalhar numa rampa mais simples, ali a 67 graus, como você vê
aí no gráfico, onde você vai ter o ponto, né, de encontro das duas enzimas, onde as duas estão agindo ali a 50%. Então, é um momento, né, onde esses gráficos encontram que você tem a maior velocidade na sua conversão. Talvez você não consiga converter tudo, né, porque a alfa-amilase, como eu falei, corta naqueles picotes grandes, né, e ela vai deixar mais corpo na tua cerveja, porque a beta-amilase está com ação reduzida. Então, 67 graus é onde você faz a cerveja o mais rápido possível. E ali você vai ter uma opção de levemente encorpada em 67 graus. Se você quer mais seca, privilegie ali na casa dos 64, 65. Se você quer mais encorpada, privilegie ali na casa dos 69, beirando 70 graus. Se você estiver trabalhando com leveduras que são extremamente atenuativas, como que Vikings, por exemplo, Brettanomyces, é interessante que você trabalhe também numa temperatura um pouco mais elevada para que a sua cerveja não acabe ficando aguada. É um comportamento que acontece quando você consome todos os açúcares da tua cerveja e não fica destrina nenhuma para formar o corpo da cerveja. Acaba ficando com essa conotação aguada, o que não é interessante também. Então, meus amigos, espero que você tenha gostado desse breve trechinho aí do módulo de mosturação, um módulo que tem uma aula que tem ali mais de 1h30 de duração aproximadamente. Se você quer conhecer essa aula, faça o meu curso, né? Está aí na tela, www.fabricarcerveja.com.br, um curso que está no valor promocional, né? R$100 e pouquinhos. Você vai ter acesso a todo o meu curso básico, que tem mais de 20 horas aí de informação, né? São 10 módulos contemplando muito conhecimento, né? Tem muito curso aí na praça que chama o meu curso básico de um curso já avançado, porque é um curso com 20 horas de duração de treinamento. Então, fica aí o meu pedido, né? Faça o meu curso, comente, dê seu like, eu também respondo todas as respostas. E um forte abraço e até a próxima videoaula. Fiquem com Deus!